Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí a mais um episódio do podcast Conversas sobre Rodas da Mega Brasil Online. É um podcast especializado no mundo automotivo. Nós trazemos para esse espaço aí pessoas que participam, discutem, acompanham e têm uma visão atualizada e também futura desse mercado que anda em completa transformação. Eu quero começar aqui comentando, eu acompanho esse setor há mais de 25 anos. Sempre teve transformações. É um setor que vive de avanço tecnológico, de regulações, de políticas. Então, ele está sempre sendo impactado e transformado aí pelo mercado. Mas eu nunca vi uma época em que ele esteve realmente passando por uma fase de grandes desafios. Recentemente, eu participei do primeiro congresso da Anfávia, o Anfávia Visions. Anfávia, para quem não conhece, é a entidade que regula aí os interesses do setor automotivo, das montadoras, da indústria. E muitos temas foram levantados que representam a preocupação da indústria. Falou-se muito, há de se esperar, né, do impacto da inteligência artificial em todo o escopo da indústria, desde o desenvolvimento de produtos, a produção, que está precisando ser mais acelerada, né? Os chineses estão desenvolvendo carros que a indústria tinha como praxe desenvolver em 4, 3 anos, né? Os chineses estão desenvolvendo em 2. Mas, ok, por detrás deste todo esse cenário, ou na frente de todo esse cenário, está a inteligência artificial. Um dos temas que mais chamou a atenção durante esse congresso foi a produção é um fator importante, mas um dos painéis apontou como gargalo da indústria como o consumidor brasileiro está sendo impactado pela inteligência artificial, como é que lá na ponta, como é que ele tem identificação, como é que ele escolhe os seus carros? Não apenas escolhe, como é que ele compra, como é que ele chega na rede para comprar os carros preferidos. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um dos especialistas nessa ponta, nessa fronteira do mercado. Israel Brandão, ele é especialista, responsável no Brasil pela atuação da Atomo Brasil, que é uma empresa de tecnologia, que trabalha justamente nessa ponta do consumidor. Então, nosso tema aqui é como é que o consumidor brasileiro está interagindo e comprando carros nesta era digital. Israel, obrigado aí por ter aceito o nosso convite e trazendo um pouco de luz sobre esse tema. Perfeito, Giba. Eu que agradeço o convite, o tempo aqui para a gente falar sobre esse assunto tão pertinente no mercado que a gente trabalha hoje. Bom, complementando, como o Giba trouxe, sou Israel Brandão e hoje eu sou líder e especialista, né, no mercado automotivo aqui dentro da Atom. A ideia é a gente conseguir levar um pouco mais, sim, como o Giba comentou, através da Atom, tecnologia e inteligência para a parte conversacional das empresas, mas especialmente a gente levar a eficiência, então a gente conseguir, através dessa tecnologia e dessa inteligência, fazer com que as concessionárias, o mercado em si automotivo, consiga entregar mais resultado com os mesmos recursos, basicamente. Acho que o É como, desafio hoje, né, Giba, é a gente acertar a mão na qualidade, né, desta geração de demanda e como a gente atende melhor esses clientes, como você estava comentando. exatamente, Israel. Lembrando que a Mega Brasil é uma marca especializada na comunicação corporativa, então a gente vai abordar aqui como é que o cliente, os consumidores estão se comunicando com a porta de vendas das montadoras e como elas estão se falando. Então eu começo por aí, Israel, como é que está sendo essa comunicação do mercado, dos consumidores com a indústria? Acho que tudo mudou muito, né, Giba? Você comentou sobre essas mudanças e como o mercado automotivo tem mudado a sua própria estrutura, as suas bases ao longo dessas últimas décadas, né? Então, um mercado que ele sempre teve uma presença muito forte presencial, né? Acho que se eu for olhar, né, para o histórico da minha família de compra de carros, minha mãe, meus avós, eles sempre tiveram os seus vendedores, né? Então, eles lembravam dos vendedores que atendiam eles. E hoje essa jornada, ela é muito mais, tem um impacto muito maior digital.
Então, o consumidor ele pesquisa muito antes, ele vê muitas opções. Então, essa jornada ela tem começado muito antes do que começava antes. Antes, ela começava quando eu entrava dentro do showroom, dentro da concessionária, dentro do salão. Hoje, ela já começa semanas, meses, até anos antes de uma compra de carro. Ao mesmo tempo que a gente viu essa evolução, né, dessa percepção do consumidor, ao mesmo tempo que a gente viu também os carros evoluindo muito, né, a gente não viu os processos da concessionária, do setor automotivo, acompanhando essas evoluções. Então a gente percebeu, né, a gente percebe aqui na Atom que a estrutura comercial, a estrutura operacional da concessionária ainda é muito analógica, muito manual e com processos muito repetitivos, enquanto o consumidor ele quer rapidez. Ele quer ser atendido rápido, ele quer ser bem atendido e bem atendido rápido no momento que ele quer ser atendido. Enquanto do lado da concessionária, a gente vê isso várias barreiras antes, né? Então, a concessionária ela quer o lead perfeito e o lead quer tirar suas dúvidas. E a gente não tem o desencontro aqui das expectativas desses dois cenários, né, basicamente. Então, acho que a gente tem esse desafio, né, de como a gente consegue também digitalizar e automatizar processos na concessionária para lidar com o volume de leads e com a demanda que esses leads têm. Eles querem serem bem atendidos e acho que o desafio é como a gente consegue fazer isso em escala, basicamente. Verdade, eu volto a mencionar aí as palestras desse congresso, né? Mencionava-se que toda a produção, por exemplo, ela já está praticamente caminhando por uma digitalização completa. No último episódio, vocês vão lembrar, eu conversei com o consultor da McKinsey, que falou que esteve recentemente na China e via todo o processo automatizado. Visitou, inclusive, uma fábrica que funciona às escuras, completamente às escuras, porque só tinha robôs. Então, a digitalização em todo o processo da indústria é absolutamente pertinente. E é curioso que ainda não está completamente chegando, acredito até que já tenha chegado, né, Israel, mas não chegou completamente a dominar essa fronteira que faz novamente aí o cliente, os clientes, os consumidores com os concessionários, né? O que está faltando para que haja um avanço maior nessa fronteira? Ótima pergunta, Giba. E realmente a gente vê, especialmente com os casos dos chineses, né, como é que a própria produção tem automatizado muito e o descompasso que a gente vê, em especial no cenário hoje no Brasil, né, que a gente tem mais contexto. O que tem faltado, Giba, sendo bem transparente do que eu tenho acompanhado, né, vendo de perto esse setor, é uma questão mesmo cultural, né, de aproveitar esse timing de mudança e as empresas que têm, né, aproveitado esse timing melhor já têm se destacado também. Quando eu falo cultura, Giba, eu falo porque conversando com muitas concessionárias e muitas empresas do setor, eu percebo que existe um apego à forma como se fazem as coisas, à forma analógica como se faz, né? E áreas da empresa, do setor que estão mais voltadas à tecnologia têm tentado levar esse impulso, né? Por exemplo, a área do marketing, né? Então, eu percebo que a área do marketing tem tentado levar as concessionárias ao setor inovações, formas de fazer, mas trava no comercial, que é onde a parte cultural é muito mais forte de como se fazem as coisas, né? E a gente tem um embate de inovação, tecnologia e também processos analógicos, culturais que estão muito estabelecidos há mais de décadas de como se fazem as coisas no setor. Então, eu acho que aí a gente encontra esse conflito, né, de interesses, digamos assim. Como eu disse, eu trabalho com a área de comunicação há muito tempo, né? E sempre me impactava quando uma comunicação, seja ela qual for, não estava sendo efetiva. Não bastava somente falar, como comunicar, você tinha que ter um resultado concreto para qualquer tipo de comunicação. Nesse caso, a comunicação que a gente está falando, né, é com o consumidor, é aquele cara que toda a indústria vive em função do interesse do consumidor. Se o consumidor chegar lá na ponta e não se convencer, não ter as informações no tempo que ele precisa, ele está perdendo investimento, né? Então, qual é hoje, pelo que você estuda, Israel, qual é hoje a principal ferramenta, o principal canal de comunicação que o consumidor utiliza para falar com o mercado? Você citou agora e eu lembrei de um estudo, vou ficar devendo a fonte do estudo, depois eu envio para o seu pessoal, Giba, que é o quê? O consumidor, ele prefere ser bem atendido e ele escolhe até pagar mais caro, muitas vezes, quando ele é bem atendido por uma empresa.
Ao mesmo tempo, a gente percebe também, e esse é um estudo da Forrester Group, que é basicamente o tempo de atendimento está totalmente interligado com a conversão desse cliente. Então, quanto mais rápido eu respondo ele, respondo o que ele quer, tenho um bom atendimento, mais chance eu tenho de converter ele. Ou seja, a gente está falando que as pessoas querem ser bem atendidas e serem bem atendidas rápido, né? Aonde que é a sua pergunta, Giba? No principal canal de comunicação hoje do brasileiro, né? Não tem ninguém no mundo que usa, talvez a Índia, mas que usa o WhatsApp tanto quanto o brasileiro. A gente mantém o WhatsApp aberto por mais de horas durante o dia. A gente checa o WhatsApp a vários momentos durante o dia. Então, esse consumidor, ele quer ser bem atendido, ser atendido rápido e especialmente no WhatsApp, que é onde ele está, né? E onde ele mais passa tempo, onde ele já conversa com a família e onde ele quer também conversar com a marca. Qual que é o embate que a gente tem disso, Giba? O momento que essa pessoa tem, o momento que eu e você temos para pesquisar alguma coisa, para comprar um carro, para comprar uma roupa, para entrar de fato e olhar a nossa vida pessoal, é depois das 18. Depois das 18, o vendedor não está na mesa deles mais. Então eu não consigo, na maior parte das vezes, quando a gente olha para o setor automotivo, eu não consigo atender duas das três demandas que esse consumidor quer. Eu não consigo atender ele rápido e eu não consigo atender ele bem, porque eu não estou disponível no momento que ele está disponível para ser atendido. Você falou do WhatsApp. Recentemente, sabe, eu fiz um evento, organizei um evento automotivo, né? Convidando praticamente 60 jornalistas para um lançamento da indústria. E acredite, eu não usei um e-mail sequer. Todos eles eu contatei via WhatsApp. E até porque a maior parte prefere dessa forma, porque realmente você encontra todo mundo no WhatsApp. Então, tá claro que não é só uma questão de imprensa, é uma questão de consumidor, de hábito de consumo. Você mencionou que o Brasil adotou o WhatsApp como ninguém melhor no mundo, né? Exatamente, Giba, exatamente. Tem dois países que despontam no uso do WhatsApp, que é Brasil e Índia, e a gente fica ali, né, pau a pau para descobrir quem usa mais o WhatsApp, mas em comparação aos outros demais países, o Brasil se destaca muito, assim. Então, realmente, a gente adotou como uma ferramenta brasileira, digamos. Agora, o WhatsApp já está consagrado, portanto, conforme a gente comentou. Mas e onde que entra a inteligência artificial aí junto com o WhatsApp para fechar ou fazer essa ligação dos dois polos aí, o consumidor e a indústria aí, no caso, as concessionárias? Ótimo, ótimo ponto, Giba. O que a gente chama aqui na Atom de uma jornada phygital, né, que é usar o melhor dos dois mundos, digamos assim, né? Então, olhando de novo para aquele ponto que a gente estava conversando, o que que o consumidor quer? Ele quer ser bem atendido, rápido e no WhatsApp de preferência. O que que a inteligência artificial entra nisso? Nesse início de atendimento. Então, da gente encurtar esse tempo de atendimento inicial, qualificar esse cliente, esquentar esse cliente, até tentar falar com ele em outros momentos, né, Giba? A venda tem muito do timing. Então, às vezes eu clico no anúncio enquanto consumidor e vou fazer outra coisa. Com certeza eu vou fazer outra coisa, né? Então, o timing, tentar aproveitar o timing desse cliente é super importante. Então a inteligência artificial entra nessa tarefa manual e que precisa ser feita rápida, mas que com IA a gente consegue fazer de forma personalizada. Então, respondendo sua dúvida, Giba, daqueles três pontos que o consumidor quer, com a IA a gente consegue atender todos, porque eu consigo usar a minha IA dentro do WhatsApp, eu consigo atender esse cliente rápido, e hoje, né, com a inteligência artificial da forma que está, e escolhendo o parceiro certo para isso, eu consigo atender ela bem, de forma responsiva, de forma conversacional. Então aqui a gente consegue unir a IA para fazer esses três pontos, né? Tem um quarto ponto que eu queria iniciar talvez, né, esse tópico, Giba, que é no lado da concessionária, como é que funciona o WhatsApp, né? Para a concessionária hoje, o WhatsApp é uma caixa preta. Por quê? O WhatsApp ele fica na mesa e no celular do próprio vendedor. Então, esse cliente, ele entra no anúncio, coloca as suas informações, ele vai para o CRM da loja, só que aí quando vai passar para o vendedor, não tenho mais visibilidade. E olha que contraintuitivo isso, né, Giba? A concessionária, ela usa o WhatsApp hoje como principal canal de comunicação com o cliente. É onde o cliente quer ser atendido, é onde o cliente espera a resposta, é onde a maior parte da venda vai acontecer e é onde o gerente de vendas, o dono da concessionária, não consegue ver o que está acontecendo. Não é engraçado? Então a gente tem um ponto tão importante do processo comercial dentro de uma caixa preta.
Bem, nós vamos para um rápido break e já voltamos aqui. Nós estamos falando com Israel Brandão, especialista da parte de tecnologia da Atomo Brasil. Voltamos já. Estamos de voltas aqui falando com Israel Brandão. Como eu disse, especialista da Atomo Brasil. Então, estamos falando de o quanto que o WhatsApp transformou-se numa ferramenta estratégica para o consumidor e também, no caso, que é o nosso tema aqui, para a indústria automotiva, mais especificamente para o contato com a rede de concessionários. Na prática, Israel, como é que essa tecnologia pode ajudar na escolha de produtos, né? E depois eu quero te perguntar como é que pode efetivar uma compra, porque as pessoas também têm uma certa relutância em fechar tudo pelo WhatsApp, mas acho que isso está sendo uma situação, mas acho que você está avançando bastante nesse caminho, né? Perfeito, Giba, perfeito. É uma possibilidade, e aí trazendo o ponto de vista que a gente encontra na Ato, né? Quando a gente olha para o setor automotivo, de fato, como é uma compra de alta consideração, e a gente vai ter várias etapas nesse processo de compra, é uma compra que não é feita de um dia para o outro, geralmente, né? O que a gente mais sugere para os nossos clientes é a gente conseguir, aí voltando para a resposta anterior, essa jornada digital, sabe, Giba? Então, que a gente utiliza a IA para fazer o trabalho manual, repetitivo, que gera um esforço muito grande quando a gente olha para o capacete humano, mas que a gente mescle isso, né, com a jornada de fato física do vendedor, que a gente aproveite o que o humano tem de bom, que é aquela conversão final, que é aquela conversa de fato, que é trazer esse cliente até a concessionária. Então, os projetos que a gente tem feito e implementado é basicamente dividir essa jornada em a inteligência artificial, ela pega esse cliente, qualifica, responde dúvidas, manda foto, manda vídeo, faz o cliente namorar aquele veículo ao longo do tempo, leva ele até o ponto físico da concessionária ou da loja, e dentro da loja e concessionária, o vendedor vai fazer aquilo que ele já sabe fazer, que é converter aquele cliente, quer levar para um test drive, quer mostrar o carro. Então, que a gente consegue unir essas duas jornadas. Então, o vendedor não precisa ficar o dia inteiro olhando para o WhatsApp, respondendo no WhatsApp, porque ele não foi treinado para isso, ele não fez uma carreira para isso, mas que a IA faça isso e que ele se destaque onde ele já se destaca, que é dentro do showroom. Feito, Israel. A gente, falando como consumidor, né, a gente hoje recebe muitas abordagens pelos robôs automaticamente, né, que a gente percebe que são automaticamente. E, no fundo, a gente quer, em algum momento, encontrar um ser humano para a gente dizer, opa, eu confio nesse vendedor, eu não confio. Essa tecnologia, ela vai caminhar para uma direção, no caso, apenas a inteligência artificial, ou vai também trazer lado ali o ser humano? Como é que vai ser essa relação, afinal, do consumidor com as concessionárias? Ótimo ponto, Giba. Eu acredito e eu defendo isso, e acho que dentro da Ato a gente também entende que como eu comentei, uma jornada que ela tem que ser híbrida, né? Ela tem que ser e vai continuar. O trabalho humano, ele vai continuar sendo necessário, né? Acho que a IA não veio para substituir o agente humano, mas veio para a gente melhorar a eficiência em tarefas que a gente não precisa mais gastar tempo repetitivo fazendo-as. Então, acho que o principal ponto é a gente conseguir juntar essas duas jornadas de uma maneira mais eficiente possível, que é um ponto que você trouxe, né, Giba? Então, como a gente consegue, né, ser mais eficiente nesses dois cenários, né? Então, que a IA pegue todo esse trabalho, né, de atendimento inicial, qualificação, respostas,
preenchimento nos sistemas também da concessionária, por exemplo, o CRM, e o vendedor se preocupa em fazer aquilo que ele já sabe fazer, que é finalizar a venda do consumidor. Então, eu imagino a gente evoluindo para jornadas cada vez mais assim, que mesclem essas jornadas. Pelo menos eu imagino que as empresas que vão se destacar vão seguir nessas jornadas mais híbridas também. Ou seja, vamos ter aí informações mais rápidas proporcionadas pelo IA, mas não vai deixar de fora o lado humano, o vendedor ou a vendedora, porque, no fundo, você quer ver um ser humano do outro lado, né? E isso que você Exatamente. chama de um mundo híbrido, né, nessa comunicação dos dois polos. Perfeito, perfeito, Giba. Quando esse cliente demonstrar interesse e a gente entender que ele está qualificado, por exemplo, aí é o momento do humano entrar, né? Porque ele vai pegar um cliente mais qualificado, mais pronto, mais perto do momento de compra e que ele precisa basicamente, aproveitando o momento de Copa, né? Só empurrar para o gol ali, né? Então, a ideia é que a gente consiga unir essas duas jornadas, que esse vendedor não perca tempo com o lead frio, mas que ele gaste seu tempo, seu esforço, sua dedicação, sua energia, né? Com o lead quente, que vai converter, que ele tem mais chances de converter. Então a gente unia esses dois cenários. Inclusive um outro uso, Giba, para ajudar também o vendedor, é um processo que não acontece, eu posso falar isso com tranquilidade, não acontece em nenhuma concessionária hoje no Brasil, que é follow-up. Quando o cliente ele entra em contato, demonstra interesse e ele para de responder, ele some, Giba. Talvez, se tiver um feirão daqui 2 meses, eu mande um e-mail para ele, mas nunca é uma jornada que é recorrente. E isso também com a IA a gente consegue solucionar. Então, com a IA, basicamente, eu consigo programar follow-ups, um remarketing, né, personalizado, automatizado para esse cliente, para que o vendedor não precise também ficar preocupado e decidir entre mandar a mensagem para alguém que não me respondeu ontem e falar com quem está entrando no salão agora. Instintivamente, ele vai escolher quem está entrando no salão. Na cabeça dele, e óbvio também, ele tem mais chances de converter esse cliente do salão. Então, o cliente que ficou parado no WhatsApp vai continuar parado no WhatsApp. E aí a inteligência artificial consegue entrar para melhorar essa eficiência, que é um ponto que a gente tem conversado bastante aqui durante o papo. Isso é a partir do momento que o cliente entra no WhatsApp, eu consigo imaginar essa ferramenta funcionando muito bem. Mas normalmente o consumidor ele começa a pesquisar nas mídias sociais, nos sites, né? Para, como você disse muito bem no início, já se informar. Vocês conseguem captar o interesse ou através dessa tecnologia, o interesse dos consumidores a partir de que momento? A partir do momento que ele já entra, começa a pesquisar nos sites, nas mídias sociais, a inteligência artificial já está fazendo essa conexão? Perfeito, Giba. A gente consegue pegar esse interesse a partir das interações que ele teve com os nossos anúncios ou com o nosso site, por exemplo. Então, eu consigo entender qual o caminho que esse cliente passou. Então, se ele clicou, por exemplo, no anúncio do novo Creta, eu consigo saber que ele veio a partir de um interesse no novo Creta. Então, eu já consigo começar o atendimento com você, por exemplo, Giba, falando sobre o Creta. Então, aqui eu consigo, né, ter um nível de inteligência muito maior e personalização para esse cliente entender que ele está sendo ouvido e ter aquela percepção que ele está sendo bem atendido, que é um dos três pilares, né, que a gente falou do consumidor brasileiro hoje. Então, ele ser bem atendido faz com que ele vá lembrar da marca por mais tempo, vai manter viva essa memória da marca por mais tempo também. Um ponto de usar a inteligência artificial para respostas no WhatsApp, quando essa inteligência artificial ela é bem configurada e ela funciona bem, qual que é o ponto? O ponto é que a gente vai qualificar e educar esse cliente dentro do WhatsApp, conversando com ele da maneira que ele já conversa. Porque qual que é a função do site e das redes sociais? Educar o cliente, né? Qualificá-lo. Se eu consigo fazer isso no WhatsApp, mantendo uma conversa, eu estou dando um atendimento melhor para ele, respondendo as dúvidas dele, ao mesmo tempo coletando as informações que eu quero e mantendo ele muito mais engajado com a minha marca do que ele estaria só vendo o site, que é muito mais passivo esse consumo, né? Muito bem, nós estamos falando com Israel Brandão, especialista da Atom Brasil, que é uma empresa de tecnologia, que está atuando aí fortemente aí no setor automotivo. Voltamos daqui a pouco. Presente há mais de 30 anos no mercado,
A Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui falando com Israel Brandão sobre como o consumidor brasileiro está nessa era digital, na era das transformações digitais, da inteligência artificial, como ele está comprando o carro, como ele está escolhendo o carro. Já temos visto aí que a inteligência artificial também está transformando a maneira como ele chega a ter conhecimento, escolher o carro e, logicamente, comprar. Israel, uma outra coisa que eu acho importante, falando novamente como consumidor, é que não é apenas o momento da escolha e da compra de um veículo, é a questão do pós-venda, da manutenção. A inteligência artificial também está... Esses recursos que você colocou da Atmo, ela está abraçando também essa necessidade? 100%, Giba. Em vários projetos, a gente tem conversado muito com o cenário, a área de pós-venda para a gente entender o melhor cenário que a Atom consegue ajudar, e são vários, assim. Acho que o principal acho que o ponto que a gente conversou e que eu abri a conversa falando sobre a Atom, a Atom é um parceiro, né, comercial que vai ajudar as empresas a basicamente trabalhar a sua eficiência comercial, a entregar mais resultado com os mesmos recursos. O que é que eu quero dizer com isso? Entender estratégias que vão aumentar o nosso ticket médio e a permanência desse cliente como cliente por mais tempo. Ou seja, traduzindo isso em estratégias para o pós-venda, a gente criar uma régua de comunicação com esse cliente, para no momento que esse cliente tiver o momento dele ou trocar de veículo ou fazer a revisão programada dele, ele já está em contato com a gente. Ele vai lembrar da gente. A gente vai ter um histórico dele que eu vou chamar ele no momento exato, no dia que der a revisão, por exemplo. Tem alguns projetos que a gente tem avançado, inclusive com montadoras, que é bem interessante, que é uma régua já conectada à inteligência do carro, nesses veículos mais recentes, que eu consigo já disparar a mensagem de revisão com base na quilometragem do veículo também, por exemplo. Além disso, né, aquele perfil de consumidor que troca de carro todo ano, eu já consigo criar réguas de comunicação para oferecer para ele um veículo novo, né, no ano seguinte. Ou seja, eu consigo automatizar tarefas que a gente sabe que é importante, que se eu perguntar para qualquer dono de concessionária, ele vai falar que queria muito que acontecesse, mas que não acontece, por falta de braço operacional para isso acontecer. Então a IA ela chega, né, Giba, para a gente conseguir dar mais braços operacionais para as concessionárias fazerem e reaproveitarem melhor o investimento que elas já fazem nessa geração de leads, na geração de demanda. Muito bem. Israel, eu sempre gosto, né, de fazer um exercício um pouco da imaginação, né? A gente está tendo transformações muito radicais, né, em todos os segmentos da indústria, novamente, provocados pela inteligência artificial. E todas elas buscando facilitar, né, a nossa vida, né, nos mais diversos segmentos. Eu entendo que, a partir de um momento que você tem informações sobre o seu cliente, ele não é nenhum estranho para você, por mais que ele chegue pela primeira vez. Quanto mais você une de informações sobre ele, né, não é um estranho. Quando você o receber, vai ser de alguma forma alguém conhecido. Isso eu aplico aí a todos os segmentos, né? Claro. Como você visualiza aí nos próximos anos? Fala em próximos anos, às vezes até longe demais nos dias de hoje, porque tudo está ficando tão rápido, né?
Como você avalia e como é que vai ser essa relação? Como é que o brasileiro, que já é fã de um povo mais conectado aí nas mídias sociais, tá, conforme você já falou, como é que você vê essa relação nos próximos anos? Como é que vai ser na prática, fazendo o exercício da imaginação, esse momento, essa jornada de compra? É difícil falar em próximos anos junto com IA na mesma frase, né, Giba? As coisas evoluem em semanas, em dias, né? Se a gente olhar para alguns anos atrás, o que era IA e como está hoje, a gente nem conseguiria imaginar o uso, né, que a gente tá tomando, assim, de processos, né, de automatizações, de entendimento, né, de otimizações, etc. É, bom, quanto a isso, acho que tanto o povo brasileiro, mas acho que o mundo como um todo, já se acostumou, né, com a inteligência artificial e acho que a gente vai acostumar cada vez mais com o uso dela no nosso dia a dia. Para o consumidor, pensando em áreas de marketing e vendas, vai ficar uma discrepância cada vez maior das empresas que estão aproveitando, né, essa tecnologia e a usando da melhor maneira e das que não estão fazendo, né? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais diferencial. Então, aquela empresa que consegue atender uma quantidade grande de leads de maneira personalizada, automatizada em segundos, vai sair muito na frente daquela que prefere, né, remar contra a maré e atender 100% com humanos e não consegue ter um braço ali, né, que consiga dar uma personalização para cada resposta, que não consiga, né, entender com critério cada caso de uso de cada cliente, e aí essa experiência para o consumidor vai ficar cada vez mais clara. Então, até aquele consumidor que preferia ser atendido por um humano vai entender que o atendimento pela inteligência artificial vai ser mais eficiente para ele, né? Então, eu acho que esse é o nosso caminho a longo prazo, vai estar cada vez mais dentro da nossa cultura e do nosso dia a dia, dos nossos processos, e o consumidor final vai perceber a diferença de qualidade de cada uma, né? Nesse primeiro atendimento, né, Giba? Claro que a gente, né, jornadas híbridas, como a gente havia comentado, são essenciais, né, para a gente ter sucesso. Bem, Israel, muito bem. Eu gosto muito desse tipo de tema, como eu falei no início, né? Está relacionado à comunicação, comunicação de consumidores com a indústria. E, como eu disse, eu entendo que se falharmos na comunicação, nós falhamos nos resultados. Então, está aí a inteligência artificial chegando, né, para simplificar, para facilitar a nossa vida. E, pelo que eu entendi, Israel, a Atomo está chegando com essa experiência no Brasil. Vocês já tiveram uma atuação assim em outros lugares, de outros mercados, com a indústria automotiva? Sim, Giba, sim. A gente está começando esse trabalho no Brasil há alguns meses, dando esses primeiros passos em solo brasileiro, digamos assim. Mas a Atom já é uma empresa consolidada em toda a América Latina. Hoje a Atom já trabalha em mais de 20 empresas em 20 países, perdão, na América Latina, e mais de 500 empresas. Então, juntando, né, a gente já tem uma expertise muito grande. Dentre essas 500 empresas, nessas 20 países da América Latina, o principal setor que a gente atua é o automotivo, quase metade da nossa base são de empresas do setor automotivo, e aqui eu estou falando das principais montadoras, grupos e concessionárias de todo o nosso continente. Então a gente já traz uma bagagem muito grande de como fazer e de como trabalhar com o setor e com um respaldo muito grande da própria Meta. Então hoje a Atom é uma business partner da Meta, o que permite com que a gente esteja nos níveis mais altos de parceria e de funcionalidade que essa parceria dá para a gente, e um respaldo muito grande em ser a IA para o setor automotivo. Só para a gente finalizar, Israel, você comentou que o principal mercado é o setor automotivo. Qual outro segmento ou mercado que a Atomo trabalha também? Hoje, Shiba, especialmente no Brasil, tem sido educação superior, mas também a Atom trabalha com o segmento de saúde e segmento financeiro também. Então, basicamente, né, a gente se especializou naqueles segmentos que tem um volume grande de leads que querem, né, uma personalização no atendimento, querem ser bem atendidos, como qualquer consumidor brasileiro, mas que as empresas não conseguem dar isso de maneira nativa. Então a Atom entra para a gente dar braço para essas empresas que têm uma demanda, né, uma geração de demanda muito alta e que precisa de uma personalização para isso. E uma automatização também. Muito bem. Pessoal, nós falamos então com Israel Brandão,
especialista para o Brasil, da Atom Brasil, uma empresa de tecnologia, conforme ele já acabou de passar aqui o perfil dessa empresa. Esperamos que vocês tenham curtido, né? Tratamos aí de um dos temas mais importantes, um dos maiores gaps da indústria automotiva, que é a relação dos consumidores com as marcas, através da rede de concessionários, e aguardamos vocês aí para o próximo encontro. Eu quero agradecer ao Israel pela participação. O QR Muito Code obrigado, que viu, você... Giba? Oh, Muito prazer. obrigado e obrigado ao Portal Mega Brasil também. O QR Code que vocês estão vendo na tela serve para vocês terem contato ou conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia desenvolvida pela empresa, pela Atom, no Brasil. Obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Obrigado, Israel. Obrigado, até.